Olá, pessoal. Vou fazer um resumão aqui para vocês em relação ao projeto pluvial, né? Então, vamos inicialmente aí criar um novo projeto. Então, nós teremos o pavimento térreo, que é o próprio pé direito. Então, vamos trabalhar com um exemplo aí de 315. E acima, a gente vai inserir o nosso pavimento cobertura, tá? Com uma altura aí que vai depender da platibanda de vocês, né? Então, vamos supor que a platibanda tem 250 maior, tá? Então, foi criado. A gente vai começar sempre o nosso projeto aí pela parte superior, tá, pessoal? Então, vamos sempre cuidar que o ideal é que a gente inicie pela parte superior por conta da dependência que nós temos da calha, ok? Então, vamos começar aqui. Só um instantinho. Vamos abrir a cobertura. Abrindo o pavimento. Deixa eu só arrastar aqui para baixo. Nós vamos trazer o nosso projeto. Ferramentas, ler DWG-DXF. E aí a gente vai fazer aquele processo normal de conversão de escala, de origem, né? Então, ferramentas, converter para escala, em quadro, e ferramentas, posicionar na origem. Como eu vou começar pela cobertura, então a gente vai posicionar a origem na cobertura. Eu vou pegar um cantinho que seja, tem que sempre tomar cuidado, né? Por exemplo, meu exemplo aqui, ele tem alguns elementos a mais, né? Então eu vou cuidar em pegar sempre um cantinho mais certeiro possível, né? Vou pegar bem Vou pegar bem aqui nesse posto de luz, porque eu sei o cantinho que dá para usar, né? Porque ele tem alguns beirais aqui, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, vou posicionar a minha origem e enquadro. Bom, agora a gente não vai usar essa planta baixa, né? Eu já posso retirar ela daqui. Só um instantinho, vamos lá. Então, a gente já pode apagar ela. E vamos começar a fazer esse rascunho que a gente realmente necessita no nosso projeto, tá bem? Bom, para fazer o pluvial, a gente já tem que ter noção de onde vai aquele rascunho que a gente fez em sala, né? Então, por exemplo, aqui é um beiral da casa, a parede, aqui é a calha e aqui é a parede, né? Então, assim, a calha a gente marca o meio e a parede a gente marca o meio, né? Então, vamos supor que a gente tem um pilar, né? É, e a gente tem um pilar que ele vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu só fazer uma exemplificação para vocês. Então, vamos supor que eu tenho um pilar. O ideal é sempre ter a planta nossa planta, né? Vamos supor que eu tenho um pilar aqui, certo? Então, a gente tem duas situações. A gente pode jogar a calha para descer desse lado do pilar, porque dela já é do ladinho da caixaria, né? Ou desse lado, que eu falo que vai ter um gasto um pouquinho maior, porque tem que colocar a caixaria aqui e aqui. Então, o ideal seria desse lado. Então, eu vou vir marcando, ó. Vou marcar, percebam que é mais no olho mesmo aqui essa parte, né? É de referência para a gente desenvolver. Então, e aí vou marcar o meio da parede e o meio da calha. Então, aqui a gente vai fazer um offset de 7,5 e aqui a gente vai fazer um offset de 10, tá? Então, eu marquei o meio. Então, ó, essa marcação aqui, ó, até vou fazer uma linha vermelha para facilitar vocês enxergarem. Ó, essa marcação e essa marcação. Então, eu rascunhei meu projeto, né? Então, isso vocês vão fazer para todos os pontos, conforme o desenho que vocês fizeram à mão, certo? Aí, a etapa agora é desenhar cano. Então, sempre vocês vão vir em sanitário, vamos desenhar o tubo. Só que tem que lembrar de mudar o tubo para pluvial, né? E PVC esgoto. Tubo de 75, ponta lisa, porque aqui, como é uma peça já encaixando na outra na sequência, não precisa. E aí a gente nem vai colocar inclinação aqui porque o trechinho é muito curtinho, né? Então, só atribui, dá um OK. Ó, então, eu vou clicar num ponto. Ah, perdão, gente. Antes disso, desculpem. Antes da gente desenhar o cano, vamos se atentar à posição, né? Ó, esse número aqui embaixo. Então, aqui, normalmente, esse ponto ele está um pouco próximo à laje, a gente pode trabalhar de 20 a 30 centímetros de altura na laje. Então, eu vou colocar 30 aqui, tá? De 20 a 30 a gente pode estar adotando. Então, a gente vem com o tubo
E eu vou desenhar o tubo nesse trechinho, sempre no sentido do fluxo, tá? Então, ele foi desenhado na posição 30. Percebam que aqui ele fica só uma linha, ele não desenha o cano, nem nada, né? A partir do momento que a gente fez o primeiro e a gente já tem a posição 30, né? Vamos fazer aquele caninho aquele tubo de referência, né? Só aquela colinha. Então, esse cano aqui vai ser aquela referência nossa. Da mesma forma que o sanitário, a gente tem que vir e criar o detalhamento. Ó. Então, eu vou fazer bem grandão. Ó, criar o detalhamento aqui. E a gente abre. Abrir o detalhamento, tem que lembrar de mudar a posição aqui, né? Então, a gente vem aqui, vamos fingir que vamos fazer um cano. Vamos clicar no cano de referência para ele mudar a coordenada. E agora ele está mudado aqui para 30. Aí vocês podem perceber que ele fez um pedacinho de cano bem pequenininho, tá? O que que nós lançamos agora? Lançou o cano, a gente lança a coluna. Então, aqui é onde ele vai descer na parede, a gente vai vir aqui em sanitário, coluna. Coluna pluvial, pode colocar ponta lisa, porque daí a gente já tem as peças que encaixam, tá? Então, pode ser ponta lisa. 75 milímetros, dou um ok, e eu arrasto. Tá lançada a coluna na posição 30, tá? Agora, essa coluna aqui, a gente vai copiar para o pavimento de baixo. Então, a gente vai no pavimento de baixo, tá? E claro que depois vocês fizerem todos os elementos, tá bem? A gente vai fazer ela pro pavimento de baixo. Eu não coloco peça agora, porque a peça que vai aqui, ela é diferente da peça que vai ser usada na parte de baixo. Então, a gente precisa fazer essa cópia primeiro, tá bom? Então, eu vou fechar aqui. Vamos lá no térreo. Vamos trazer a planta baixa. Vou apagar aquilo que eu não vou usar. E a gente faz o mesmo processo. Ferramentas, converter para escala. E vamos posicionar na origem. Enquadrou. Agora, lá do pavimento superior, essa coluna que a gente fez, né? Vocês podem copiar todas ao mesmo tempo, né? Para aquele processo. Então, quando vocês têm todas as colunas, né? Quando é para copiar uma por uma, vocês clicam nela, né? Então, se eu quero copiar uma por uma, a gente vem em elementos, coluna, copia para outro pavimento. Mas quando eu tenho todas as colunas feitas, a gente pode vir na parte de fora aqui, botão direito, copiar croquis, então dá cobertura para o térreo. Eu coloco somente colunas e eu escrevo aqui somente sanitário, não coloco arquitetônico, que aí vai somente a coluna. Dou um OK. Quando a gente olhar no térreo, a coluna está lá na posição exata, tá? Do alinhamento do projeto. Beleza? Podemos voltar na parte superior, né? Entrar dentro do detalhamento e colocar a peça que falta, né? Então, aqui a gente tem uma curva com a boquinha para cima e aqui uma curva virada para baixo. A gente vem em elementos, definir peça, seleção. Vou clicar aqui na ponta da calha. Ela vai ser a pecinha com a boquinha para cima e aqui a pecinha virada com a boca para baixo, tá? Então, a gente vai definir a peça. E aí, sempre o material ligado, só que aqui a gente vai ter que procurar essa peça, tá? Então, ela vai ser uma curva, mas a gente precisa saber o nome certinho dessa curva, tá? Então, a curva que nós adotamos aqui, vamos só achar ela aqui e já mostro para vocês. Desliguem todos os filtros, tá bom? Então, a gente vai procurar por curva, mas é uma curva de 90. Então, e ela vai ter com a boquinha para cima, ó. Então, essa daqui, ó, curva 90, curta coluna, mas no diâmetro de 75. Então, curva 90, curta coluna. Vou atribuir, tá? Ela normalmente, gente, às vezes acontece disso, tá? Dela ficar viradinha ao contrário. Então, a gente clica nela, botão direito, rotaciona, tá? E tá lançado. Agora, desse lado, é com a boquinha para baixo, tá? A coluna tem que estar copiada para o pavimento de baixo, pelo motivo que, se a gente não tiver feito essa cópia, ele não deixa colocar a peça aqui, tá? Elementos, definir peça e seleção. E aí ele vai te dar as opções, ó. Que é essa aqui, ó. Curva 90, curta, desce. Atribui e tá encaixado. Tá? Então, na parte superior,
vai ser isso. E aí vocês vão seguir conforme o rascunho de vocês, tá bom? Agora a gente vai lá no térreo. Essa coluna, a gente tem que arrumar a posição dela, né? Porque ela acabou vindo com a posição dos 30. E como ela passa no meio da viga baldrame, a posição dela é -15, tá? Então a gente mantém aqui o -15, arruma. E a gente vai rascunhar o traçado, né? Então, por exemplo, vamos rascunhar um traçado desse trecho aqui, né? Indo para a parte externa da casa. E eu percebo que eu coloco sempre um pouco mais rente ao muro. E a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui na parte externa para a gente se referir ao coletor pluvial, tá? E a inserção de uma caixinha, tá? Então, vamos supor que a gente está colocando uma opção de caixinha aqui, que vai ser a critério de vocês. Então, ó, aqui, vamos lembrar, posição do cano -15. A gente já vem desenhando o cano, né, o tubo. Aqui a gente coloca uma inclinação. Então, a gente vai colocar a inclinação de 0,5%, tá? Que é um padrão que a gente usa aqui mais para Sinop por conta que a gente já comentou sobre isso, né? Aqui pode colocar ponta lisa com luva, atribui e dá um OK. E aí a gente vai desenhar o cano. Eu falo que é a parte mais tranquila, tá, gente? Porque o projeto é bem tranquilo. Lembrem que aqui a gente tem que colocar as peças, então a gente vai criar aquele detalhamento, né? Então vamos aqui em sanitário, detalhe. Vamos abrir. E aqui a gente vai conseguir colocar as peças, né? Aí não precisa nem mudar essa posição, porque onde a gente vai clicar já está com a posição correta. Então, elementos, definir peça, seleção. Aqui vai ser uma curva com a boquinha para cima, tanto que ele já dá como opção, atribui, ó. Ela já encaixa certinho. Vamos clicar na outra peça aqui. Encaixou também. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, uma caixinha. Qual que é a caixinha que a gente coloca? Elementos, definir peça, seleção. Aí a gente muda aqui a opção para caixa de passagem, desliga os filtros até aparecer a caixinha. E aí a gente vai colocar aqui uma caixinha de areia com grelha, tá? 60 por 60, que é o intuito aqui do pluvial. Atribui, fecha. E o último elemento que vai ficar lá bem na divisa do terreno, bem no meio-fio, né? A gente coloca o elemento chamado coletor pluvial. Também desliga os filtros. Procurar por coletor pluvial. Ele não está puxando. Vamos tentar mais uma vez. Ah, perdão, ele vai estar no item caixa de passagem, gente. Que daí, no caso aqui, o coletor pluvial é a nossa boca de lobo. Só atribui e é essa simbologia aqui. Então, o pluvial, ele não tem muito segredo, tá? Vocês vão fazer isso daqui. Finalizou, a gente vai gerar nos dois pavimentos lista de material e legenda de símbolos. E aí vocês vão gravar essa tela mesmo, tá? Lembrem que é dentro do detalhamento. Então, salva o térreo e o pavimento superior, tá? Então, o detalhe mesmo, gente, é lançar o tubo correto, né? Colocar a inclinação de 0,5% aqui e lançar as peças corretas, né? Porque o traçado a gente já conversou sobre isso, já fizemos discussões, né? E seria isso.